Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6. Nós começamos hoje uma nova série que vai falar sobre o reino dos céus. Amém? Então nós vamos falar pormenorizadamente sobre isso. E eu quero que você acompanhe, né? Continue acompanhando aí como você tem acompanhado as outras. Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 25, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo. Saía ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide, comprai, ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento e fechou-se a porta. Ele, porém, respondeu, mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Não há nada para mim, e eu acho que desde sempre, desde que eu me converti e comecei a pregar, não há nada mais prazeroso do que falar da volta do Senhor, desse reino maravilhoso que será manifesto sobre toda a terra. Amém? Glória a Deus. Essa restauração completa que nós tanto ansiamos. Então, nós vamos começar, como eu disse, falar sobre isso, né? Então, querido, uma igreja precisa, né, ter isso bem claro na nossa vida, o que é o reino dos céus, o que o Senhor tem estabelecido, né? Será que nós conhecemos de fato isso? Por quê? Porque Jesus disse que isso é algo que tem que ocupar prioridade na nossa busca. Ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Então é preciso que se entenda o que é o reino dos céus, né? Então nós queremos começar falando devagarzinho sobre isso, mas primeiro eu quero dizer para os irmãos que há algum tempo nós estamos aqui falando também, porque sobre todos os assuntos que nós falamos antes, nas séries anteriores, né? Quem lembra? Centralidade de Cristo, lembra disso ou não? A carreira gloriosa, a ordem de Melquisedeque, novo pacto, novo sacerdócio, e por fim a restauração do tabernáculo de Davi, que
o Senhor promete restaurar nos últimos dias. Então, quando nós falamos de reino dos céus, é preciso que pelo menos duas abordagens a gente tenha cuidado em não deixar de fazer, né? Primeiro é o reino em nós. Você pode dizer o reino em nós. Porque o que acontece, irmãos? Quando o Senhor estabeleceu o homem, né, lá no Gênesis, quando antes da queda o Senhor levantou o homem, criou o homem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e nós estudamos aqui que esse ser que o Senhor criou é um ser coletivo, né? Gênesis 5, 1 e 2 fala disso, macho e fêmea os criou e os chamou pelo nome de Adão. Então, embora sejam macho e fêmea, o Senhor dá um só nome. Por quê? Porque isso já é uma figura profética, uma sombra desse ser coletivo, desse novo homem da nova criação, que vai ser falado por Paulo em Efésios 2, por exemplo, né? Que vai, versículo 15, que de dois povos o Senhor fez um só homem, né? Esse homem, esse varão, aleluia, maduro, de Apocalipse 12, que a mulher está gerando, que Satanás está doido para matar ele, né? Mas não vai conseguir. Nunca vai. Por quê? Porque a gente tem a palavra e já sabe o que acontece. O Senhor arrebata esse homem maduro, esse varão, para o trono. Então isso você já conhece. Por quê? Porque a gente já vem estudando isso há algum tempo, né? Então essa realidade desse reino em nós é muito interessante. Por quê? Porque quando Deus cria o homem, Deus cria o homem e diz o quê? Não é bom que o homem viva só. E nós sabemos que a mulher é uma criação conjunta de Deus, mas ao mesmo tempo essa mulher é um mistério dentro do homem. Por quê? Porque Deus não traz essa mulher de outro lugar, Deus traz essa mulher de dentro do próprio homem. Então, Adão adormece e a mulher é retirada de dentro de Adão, e a partir daí edificada, a palavra no hebraico ali é formou o Senhor, baná, edificar. Uma mulher para entregar essa mulher para o homem. Aleluia, glória a Deus. Não estamos falando grego, né? Todo mundo está entendendo ou não? Amém? Então, nós entendemos claramente que a obra de Deus na vida da mulher, seja ela a mulher tipológica lá do Gênesis, ou a mulher espiritual, que é a igreja hoje, amém ou não? A esposa de Cristo, não é uma obra que visa simplesmente o bem-estar e o sucesso e a felicidade da mulher. Fundamentalmente, o Senhor está trabalhando na mulher para entregá-la ao seu marido. Amém? E lá no Gênesis vai ter a sentença, né? Não é bem sentença, a palavra é a aprovação do homem. Essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada Ishá, varoa, porque do Ish, varão, foi tomado. Então, ainda bem que você já sabe disso, e aí você sabe qual é a ordem desse reino, né? Para que a gente não seja menino, como muitos que não conhecem Jesus, se Jesus existisse, e se Deus existisse, por que há tanta injustiça no mundo? Quem já ouviu isso? Por que as coisas dão errado? Óbvio. Por quê? Porque esse homem coletivo ainda não está pronto. O que falta para esse homem coletivo ficar pronto? O seu corpo. Amém? O cabeça está pronto, mas o corpo está sendo edificado. Aleluia! Efésios 1, 18 ao 23 vai dizer que ele deu Jesus como cabeça para a igreja, que é o seu corpo, o complemento, a plenitude, o pleroma daquele que enche todas as coisas. Então, você sabe que o que está acontecendo é a construção desse ser maravilhoso. Amém? Desse homem coletivo. Glória a Deus, você faz parte desse homem coletivo. Isso deve animar o seu coração, deve fazer você ter uma fé forte. Por isso que, às vezes, irmãos, quando nós transformamos o evangelho num evangelho de coisas, a gente diminui muito o evangelho. Quando a gente começa a pregar isso, as pessoas falam assim, mas eu preciso de coisas. Eu falo, tá bom, querido, Deus sabe. Vai lá ler Mateus.
né? Mateus vai falar o quê? Olha para o lírio do campo, ninguém nunca vestiu do jeito deles, nem Salomão. Olha para os passarinhos, né? Deus não alimenta eles. Então fica essa correria atrás de coisas, isso não agrada a Deus. Por quê? Porque coisas são coisas, mas a nossa prioridade é o reino de Deus. E a gente precisa ser honesto, né? Ontem saímos da escola aqui e nós fomos para casa e eu levei o Sérgio para casa, um amigo nosso que está fazendo aqui o seminário. E ele tem uma mãe, um pai que eu acho que o pai ainda está vivo, mas bem velhinho, mas da antiga, sabe da antiga? Aquela época do inário, lembra do inário? A gente meteu tanto pau no inário. Eu lembro que a igreja começou a avivar. Então vamos tirar o inário, vamos tirar como que fala? A harpa cristã, como fala o outro, vamos tirar o quê? O cantor cristão, mas o quê? Salmos e hinos. Não, porque nós somos avivados e tal. Irmão, aí o que começou a cantar? Quem te viu passar na prova e não te ajudou? E está até hoje. Quem mandou largar a rede, né? Sendo que Jesus passou e falou o quê? Eles largaram a rede. Quem mandou largar? Não sei. Será que foi Jesus? Pode ser, né? Então, meu irmão, vai ver as músicas antigas desses inários, né? Desses negócios aí que os jovens... Meu irmão, você mostrava um inário para o jovem ele quase arrepiava o cabelo do osso. Ministério de Louvor, então, você é dessa época, né? Os rebeldes. Os velhinhos ficavam tristes com a gente, meu irmão, que a gente queria tacar fogo nos inários todos. Só que eu fico pensando, vai olhar as letras dos inários, era tudo letra de crente, meu irmão. Amém? Glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus, né? Por aí vai. Falando da volta de Jesus. O rei está voltando, quem lembra dessa, né? E aí, de repente, sabe o que aconteceu? As músicas começam a ficar antropocêntricas, humanas, e o evangelho começa a ser pregado para a satisfação do homem. De repente, sabe quem foi para o centro do mundo? Já não é mais Cristo. De repente, sabe quem é o centro das atenções? Já não é mais o Filho de Deus, é o homem. São as necessidades dos homens. Então a gente lota as igrejas com campanhas para quem? Para quem? Para o homem, meu irmão. Tem que ser honesto e a igreja tem que se arrepender disso. Oséias capítulo 5, versículo 15 diz o seguinte: eu vou deixá-los até que se reconheçam culpados. A igreja precisa de uma boa dose de arrependimento. E dizer para Deus, Deus, eu me tornei humano, eu me tornei antropocêntrico, as minhas músicas, as minhas mensagens, 7 passos para ganhar isso, 5 coisas que você tem que fazer para prosperar. É só você ver como que começa o ano das igrejas. 12 dias de consagração para 12 meses de prosperidade. Ai, me dá uma vontade de falar. Para com isso, me dá uma vontade. Porque o povo não consegue sossegar o seu homem interior. Para não dizer outra coisa. Por quê? Porque essa necessidade, né? Mas a gente entende, querido, o Senhor está edificando uma igreja. O Senhor está santificando essa igreja. Amém? Através da água, que é a palavra. E através do óleo, que é o Espírito. E são esses os instrumentos que vão aparecer aonde? Na unção sacerdotal. Toma os filhos de Arão, Êxodo 29, versículo 4 e 7. Lava-os com água e unge-os com óleo. E é isso que vai aparecer em Rute, presta atenção, capítulo 3, versículo 3, quando Noemi diz, não é Boaz o nosso parente próximo, essa noite ele vai descer a eira, ele tem na mão a pá e vai descer a eira. Óbvio que aquilo ali é uma figura da volta de Jesus. Lucas 3,17 diz o quê? Ele tem na sua mão a pá e vai limpar a sua eira. Então, aí o que Noemi diz para Rute? Portanto, lava-te e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce, para que ele possa te encontrar. Então, o processo que nós estamos vivendo, e graças a Deus você já conhece isso, não é um processo de ser bem-sucedido,
Amém, irmão? Ô, queridão, não estou pregando para criança mais, tá bom? Se você está aqui, ou se você está ouvindo, e a tua razão do evangelho é, me dá uma maneira aí de eu me dar bem na vida, você tem que nascer de novo. Você tem que se converter, você ainda não é crente. Você não sabe o que é evangelho. Evangelho não é isso. Evangelho é o seguinte, é Deus pegar um depravado, um ser maligno, um ser extremamente ruim como nós, mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. O salmista diz, tirou-me de um charco de lodo. E ninguém sai do charco de lodo. Não, a gente sai, você sabe como, né? Imundo. E nos firmou os pés na rocha. Amém, querido? A rocha a gente sabe que é Cristo Jesus. E agora o Senhor vai pegar aquele imundo, que foi salvo, mesmo sendo imundo. Amém? Hoje eu estava falando com uma pessoa isso, né? Porque isso é duro, né, meu irmão? Em tempos de você é mais raro do que o ouro puro de Ofir, né? As músicas são assim, né? Aí vai olhar lá Isaías 13. Qual é o contexto dessa música? Não é falando da beleza do homem. Está falando que quando Jesus voltar vai morrer tanta gente, que quase não vai ter homem no mundo. Aí tá lá dizendo assim, farei com que o homem seja mais raro do que o ouro puro de Ofir. Você entende como que a gente pega um versículo, distorce tudo e canta do jeito que a gente quer, debaixo do Espírito que já governa a gente? Por quê? Porque essa raiz humana, ela nos capturou de uma forma muito ruim, né? E a gente está saindo dessa raiz humana e se voltando novamente para o Senhor. Amém, irmãos? Aleluia! Eu profetizo, querido, que num breve, curto espaço de tempo, todas as igrejas reunidas, né, todas as congregações de uma só igreja reunida no Brasil vão ter cultos assim, levantando a mão e dizendo, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso, Maranata, hora vem, Senhor, obrigado pela salvação. Vai parar esse negócio de um monte de lista de coisas, pede isso, pede aquilo outro, um bando de gente infeliz, né, que precisa ainda de coisas. Não, meu irmão. O que diz Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, ele nos elegeu nele, e nele nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém? Porque nós temos o Filho, e quem tem o Filho, tem tudo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é maravilhoso falar disso, e mais ainda maravilhoso é saber que você está entendendo isso. Então, esse reino em nós, né, que nós falamos aí nas mensagens anteriores, é um reino que o Senhor está, antes de governar de fato a terra, né, não é que Deus não governe a terra, Deus governa, está tudo debaixo do controle de Deus, amém, irmãos? Não acho que ninguém está, Deus, de fato, toda a autoridade está nas mãos do nosso Senhor. A gente precisa ter fé nisso. Mas qual é a agenda de Deus no momento? Deus está preparando a esposa. Amém, querido? Porque não é bom que o homem viva só. Então, se o Gênesis começou com um casamento, como que vai terminar o Apocalipse? Casamento. Amém? Viu como que casamento é importante? Então, querido, Deus está preparando a esposa, santificando a esposa. Onde é que você vai ver isso? Efésios 5, 25 ao 27. Ah, eu lembrei, eu estava falando com a irmã hoje, falando sobre isso, sobre a graça, né, irmãos? Sobre a graça de Deus. A igreja tem que ser batizada com um batismo, e eu vou dizer qual é o batismo. O batismo do conhecimento da graça de Deus. Amém? Deixa eu te dar um exemplo. Se você trabalha o dia inteiro, aliás, o mês inteiro, e no final do mês, o camarada te paga o salário, você fica lá ajoelhado diante do teu patrão, dizendo, muito obrigado, eu te amo, você é o mais lindo do mundo. Você faz isso? Não, por quê? Porque você trabalhou, amém ou não? Diga assim, eu tive mérito, então eu não preciso amá-lo tanto, eu não preciso ter tanta gratidão, eu não preciso venerar essa pessoa. E alguém vai dizer, ele não fez mais do que obrigação.
Agora imagina que você não fez nada. E de repente, essa mesma pessoa chega no final do mês e te dá. A minha pergunta é, muito provável que você nunca esqueça essa pessoa. Você diz, me fale por que você está me dando algo que eu não fiz por merecer. Então você entende, irmão, que a estratégia de Satanás é muito astuta e inteligente. A gente pode dizer que ele é feio, maligno, asqueroso e tudo, mas burro a gente não pode dizer que Satanás é. O bicho é astuto. Então o que ele faz? Ele coloca no coração do homem que o homem tem o quê? Mérito. E se eu e você temos mérito, qual vai ser o tamanho da nossa gratidão e do nosso amor? A gente vai dizer para Deus, não fez mais do que a sua obrigação. Pastor, me dá um exemplo, eu te dou. Deus me fez isso, mas também se eu não tivesse jejuado, né? Tenho jejuado, tenho orado. Não tem um dia que eu não vá à igreja, não tem um dia que eu... E as ofertas que eu dou, mas também... Aí o Senhor fala, então não é graça, né? Se você está fazendo e Deus está te pagando o que você fez, onde que está a graça nisso? Então, a palavra de Deus, ao contrário do diabo, não vai exaltar a nossa humanidade. A palavra de Deus vai mostrar quem a gente é. E olhando para a palavra de Deus, eu digo, meu Deus, eu sou terrível. A minha esperança é estar em Cristo, porque fora dele eu sou podre. São palavras fortes, né? Eu sou imundo. Eu sou um trapo de imundície. E você vai dizer que essas palavras estão na moda na igreja atual? Claro que não. Mas se você for responsável, meu irmão, você vai entender que você só é alguma coisa por causa de Cristo. E quem está fora de Cristo é tudo isso e muito mais, muito mais. E sabe o que acontece? O meu amor por ele. Jesus fala assim, a quem muito é perdoado, muito ama. A dívida é muito grande. Então, quando eu sou perdoado de uma dívida muito, 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 infinitamente, o amor que eu devolvo a ele é proporcional à dívida que eu estou sendo perdoado. Quantos entenderam isso? Então, o que o Senhor está fazendo? Edificando a sua esposa. Irmãos, o primeiro processo da santificação é entender quem nós somos. A faca de dois gumes. Oséias vai dizer assim, ele despedaçou, mas nos sarará. Aonde que está a pregação do despedaçar? Eu ouço muito do sarar, mas onde está do despedaçar? Então é isso que o Senhor tem feito conosco. Mostrando-nos Cristo, o varão medida. Ninguém será julgado e medido olhando para o irmão. Vai ser julgado e medido olhando para Cristo. Cristo é esse varão medida. Amém? Então, querido, isso é maravilhoso, porque Efésios vai dizer isso, né? Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, purificando, para a santificar, entendeu? Ele se entregou para a prosperar. Não. Para a alegrar. Não. É só ler. Às vezes a gente fala assim, o pessoal, mas você está bravo? Não, querido, é porque falta leitura de Bíblia. Jesus não morreu para outra coisa, senão para a santificar. Purificando com a lavagem da água pela palavra. A fim de quê? 27. A fim de apresentá-la. Igreja santa, irrepreensível, sem mancha, sem mácula, a esse marido maravilhoso. Aleluia! Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer, me perdoe a minha insensatez, falar isso de novo, eu sei que eu estou sendo chato, mas é que eu tenho uma missão. E qual é a missão? Eu tenho que apresentá-los como uma noiva virgem ao marido, a saber, a Cristo. Mas eu temo, qual é o temor do apóstolo Paulo? Eu temo que o Satanás, assim como enganou a mulher, a Eva, tirando a Eva da simplicidade de Cristo, possa corromper os vossos corações, né, as vossas mentes, fazendo a mesma coisa. Então você entende que tipo de luta nós estamos vivendo?
Cuidado com as corrupções, porque elas ainda estão aí, porque Satanás é o mesmo. Amém? Então, querido, esse reino em nós, que nós estamos falando, é da santificação, né? Eu falei aqui, a palavra, o corpo de Cristo, né? O cabeça está pronto, mas o corpo está saindo. É como uma gravidez, um parto normal. Primeiro saiu cabeça e depois continua saindo até sair o corpo todo. Então o corpo está terminando de ser edificado. E, importante, quem é o corpo de Cristo? É essa geração. Não pense que o corpo de Cristo é essa geração. O corpo de Cristo é transgeracional. Ele vem sendo formado desde quando? Desde sempre. Já estudamos isso aqui também. Amém? E em cada geração haverá aqueles que vão ser chamados e escolhidos também. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então haverá aqueles que vão responder positivamente ao chamado de Jesus. Amém, querido? Porque para a santificação é necessário que a mulher deseje. Isso é, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. No versículo 32 do capítulo 5 de Éfeso, ele vai dizer, grande é esse mistério, porém eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, querido, nós desejamos, amém? Nós estamos sendo perguntados pelo Espírito Santo, você quer ser edificada, você quer ser preparada, você quer ser santificada? Eu posso te santificar, mas você precisa desejar, amém, irmãos? Eu estava em São Paulo, e eu preguei isso lá, né, e usei o exemplo que eu sempre uso, Gênesis 24, né? A história de Abraão que enviou o servo, o anônimo servo, né? Não tem o nome dele ali, e para buscar uma esposa, Rebeca, para o seu filho Isaac, né? Então, você sabe que aquilo é uma tipologia de quê? Deus enviando o seu Espírito Santo, amém, irmãos? E ele é anônimo porque João diz, ele não fala de si, ele aponta para Cristo. Então, toda vez que você vê a tipologia do Espírito Santo no Antigo Testamento, é sempre anônimo. Então, o que vai acontecer? Ele vai chegar diante da Rebeca e vai perguntar para ela. Porque há aquela celeuma lá, né? Ao Labão, dizendo o quê? Fica aqui mais um pouquinho. Eu gostei dos presentinhos, mas eu quero continuar no meu lugarzinho. Tem um monte de crente assim. Eu gosto de receber as bênçãos, mas não estou nem aí para mudança de vida, né? E aí, a voz do Espírito Santo é o quê? Não, eu preciso levar. Então ele pergunta, irás tu com esse homem? Gênesis 24, 58. Qual é a resposta que Rebeca dá? Eu irei. E é essa resposta que nós, que fomos alcançados pela visitação do Espírito Santo, temos que dar para o Senhor, para que a gente caminhe de volta para o marido, amém, irmãos? E engraçado é que quando o transporte é feito em cima de camelo, diga comigo, camelo, e todo mundo sabe que o camelo é um animal imundo, amém? E o que isso significa? Significa que Deus pode usar as coisas ilícitas, né? As coisas imundas, as coisas dessa era, para nos conduzir a Cristo, sim. Então pode ser que Deus te dê recursos, sim, amém, irmãos? Pode ser que Deus te dê bênção, né? Material, sim, dependendo do que Deus quiser. Agora uma coisa eu te digo, querido, isso só serve para te transportar. Quem pode dizer amém para isso? Porque quando chega no destino, o camelinho fica no lugar do camelinho, mas quem entra na tenda de Sara é a Rebeca. Então as coisas do mundo, elas são muito úteis se o nosso coração não estiver nelas. Para que a gente ache o equilíbrio, amém, irmãos? Para que você não ache que a gente está profetizando só derrota, só miséria, meu Deus do céu, só coisa ruim. Não, mas camelo são as coisas, são os animais imundos, né? Então vamos deixar os camelinhos no lugar, fala assim, camelinho no lugar do camelinho, né? Deixa o camelinho quietinho. Vou usar do camelo, né? 1 Coríntios capítulo 7, os que compram como se nada tivessem.
os que usam desse mundo como se dele não abusassem. Versículo 29, 30 e 31. Porque a aparência desse mundo passa. Amém? Então o Senhor diz, você pode usar, só que o teu coração tem que estar no meu filho. O problema é que a igreja se apaixonou pelo camelo. E abraça o camelo e ama o camelo, de camelo bonito, meu Deus, cheiroso e tal. E já não está nem mais aí para o Isaac. E você diz, você está sendo radical? Não, olha as músicas, olha as pregações, olha as campanhas, olha os cultos. Alguns. Campanha para ganhar mais camelo. Não, não pode isso. Você entendeu isso ou não? Deus vai providenciar todos os camelos necessários para o trajeto. Mas o nosso coração nunca vai estar no camelo, sempre vai estar no Isaac, meu irmão. Amém? E se o teu coração está no camelo, se converta. Amém? Teu coração está no camelo? Você está no lugar errado. Nós não pregamos sobre camelo aqui. Nós vamos falar sobre o Cristo. Não tem outro assunto. E eu me arrependo, irmãos, nós nos arrependemos como igreja de amar tantos camelos, né? E deixar Jesus de lado às vezes. Mas eu creio que o Senhor está retornando essa realidade. Então, recapitulando um pouquinho aqui, é o que Paulo vai dizer que Cristo está sendo formado em nós. É o que Jesus vai dizer em Mateus 16, negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Tudo isso, meu irmão, fala de justificação e santificação. Amém? Nós somos justificados, justos. Jesus pagou o preço por nós. Aleluia. E o Senhor está nos santificando e nós desejamos essa santificação. Amém? Eu não quero falar muito disso, porque a gente já falou disso, mas o Espírito Santo sempre... Querido, cuidado. Você precisa desejar essa santificação. Você precisa se submeter a esse tratamento. Então, tudo isso é Jesus implantando o reino, fala assim comigo, em nós. Querido, não pode achar que Deus vai operar através de nós, se antes Ele não operar em nós. Um dia Jesus voltará, a igreja do Senhor, sua esposa, a esposa do Cordeiro, vai estar pronta, amém? Abraão, Isaac, Jacó, José, todo mundo dentro. E nós, completando esse corpo maravilhoso. E como será esse reino vindouro? A gente vai falar muito disso aqui. Mas, querido, escute uma coisa, se Deus não trabalhar em nós primeiro, não haverá o através de nós. Primeiro precisa ser em nós, depois através de nós. Tudo que nós falamos aqui na frente, pregando para você, precisa ser realidade na minha vida. Não pode ser só uma teoria. É por isso que tem gente que não aguenta muito o evangelho. Por quê? Porque ama o pecado. Porque deseja continuar amando o mundo. Aleluia. Então, querido, o que acontece? Toda essa obra maravilhosa, ela é tipificada pelas 4 festas, né? Você sabe que existem 7 festas proféticas. Então, as 4 primeiras festas falam do quê? Da vinda do Senhor. Primeira, Páscoa, pães ázimos, primícias e semanas, ou Pentecostes. 2 convocações obrigatórias. Todo o povo tem que aparecer diante do Senhor pelo menos 3 vezes. Na convocação da Páscoa, na convocação do Pentecoste e na convocação do tabernáculo. Por quê? Porque Páscoa vai falar de quê? Dele se entregar por nós. Amém? Então, na Páscoa, a fenda da rocha é aberta. Na Páscoa, o Cristo se abre, como a arca abriu, e a gente pode entrar nele. Aleluia! E ficar livre de todo juízo. Por quê? Porque somos bons? Não, porque estamos nele.
Mas não é só estar nele que interessa. Ele também precisa estar em nós. Querido, todos nós aqui, se um dia nascemos de novo, estamos em Cristo. Porque nós olhamos para a rocha fendida, né? Cristo é a rocha fendida na cruz. E a gente decide entrar nessa brecha que vai nos levar à eternidade. Amém, irmãos? Só que não é só isso. Apesar disso ser maravilhoso, agora a Bíblia vai dizer que Ele derramou o seu Espírito para quê? Para que Ele pudesse ser visto totalmente em nós. Eu não tenho dúvida de que eu estou em Cristo. Amém, irmãos? E você não poderia ter dúvida de que você está em Cristo. Mas eu tenho sérias dúvidas se Cristo está totalmente formado. Aliás, eu tenho certeza que não está. Então, o que o Espírito Santo está fazendo? Formando Cristo em mim. Formando Cristo em você. A obra de Jesus, a obra do Espírito Santo é estabelecer o Filho dentro de nós. Amém, irmãos? E naquele grande dia, a Bíblia diz, 2 Tessalonicenses 1,10, quando Ele vier, será glorificado nos seus santos. Aleluia! É quando Deus vai dizer assim, você quer me ver? Jesus vai dizer, você quer me ver? Olhe para os meus santos. E Ele vai ter os santos deles vão expressar a exata imagem do Rei. Amém, querido? Então essa é a obra do reino em nós. Esse reino já é realidade. O reino não somente será, mas já é realidade. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3, versículo 2. O que você vai ler? Filhinhos, amados, agora somos filhos de Deus. Presta atenção. Diga comigo assim, já somos. Não temos problema de identidade. Amém, igreja? Não temos problemas de falta de paternidade, né? Isso, a gente precisa entender isso. Querido, eu vou falar uma coisa. Você está numa casa que às vezes as pessoas não compreendem muito. Por quê? Porque o camarada, filho de Deus, vem para perto da gente e fica lá com aquela cara lá de tristeza. Aí eu pergunto assim, você é filho de quem, filho? Sou filho de Deus. Então melhora essa carinha aí, tá bom, querido? Não, mas é que tá ruim, tá... Querido, nós temos uma identidade definida. Aleluia! Nós somos filhos de Deus. Não tem ninguém em pânico aqui. Isso quebra, meu irmão, tudo que é maldição hereditária. Ah, mas meu avô fez isso, meu bisavô fez... Chega, mas a cruz acabou com tudo. Vamos parar de ficar dando as desculpinhas, né, das mazelas. Um verdadeiro convertido acaba com tudo isso. Por quê? Porque a cruz... Aleluia! A cruz estabeleceu a vitória definitiva. Amém. Então nós somos filhos, mas olha o que João diz, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Que lindo. Quer dizer, tudo que nós somos ainda é um processo que está acontecendo. Mas quando Ele se manifestar, está falando de quê aqui? Quem se manifestar? Jesus, está falando da volta de Cristo. Amém, irmãos? Seremos semelhantes a Ele. O que João está dizendo? Quando Ele se manifestar, seremos exatamente iguais a Ele. Assim como Ele é, nós o veremos. Quantos têm essa esperança no seu coração, irmãos? Né? Então você vê que é importante a igreja entender sobre volta de Jesus. Mas uma igreja carnal, terrena, que só quer saber de coisas, não vai falar de volta de Jesus. Vai falar de sucesso, de coisas, né? De vitórias, etc. Né?
Mas para nós o camelinho é muito bem-vindo, amém, querido? O camelinho é uma benção, né? Mas nós não vamos pregar sobre o camelo, nós vamos pregar sobre Cristo. Aleluia. E olha o que diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9 a 12. Paulo vai falar a mesma coisa. Isso é maravilhoso. Ele vai dizer assim, ó, em parte conhecemos. Fala, conhecemos. Entende, irmão? Ah, mas eu não sei nada. Não, você já sabe, você já conhece, nós já conhecemos. Já é uma realidade para nós. E em parte profetizamos. Versículo seguinte, mas quando vier o que é, quem é esse perfeito? Jesus. Aí você está vendo Paulo dizendo, mas quando Cristo retornar, tudo que é em parte será aniquilado. Amém? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Discorria como menino, mas logo que cheguei a homem, acabei com as coisas de... O que Paulo está dizendo? Processo de crescimento. Amém? Hoje eu preciso ser mais maduro do que ontem. Pode ser que eu não seja totalmente maduro, mas eu preciso ser mais maduro do que ontem. Amém, irmão? Aquele filho de 24 anos em casa, bota para trabalhar esse miserável, põe para trabalhar. Joga água gelada, 6 horas da manhã nele. Aí a mamãe fica, o bebê já papou? Está criando um monstro. Põe esse cabra para trabalhar, né? Uns braços desse tamanho, não tem emprego? Tem sim. Amém? Por quê? Porque tem que crescer, meu amigo. Não dá para ficar como menino a vida toda. E nós vivemos um tempo de infância estendida. Chega para a pessoa e diz, eu sou novo convertido. Por que você tem essas atitudes aí, meu irmão? Essa cara de meu Deus do céu, essas mentiras ainda que você conta para lá e para cá, esses negócios de ficar fornicando aqui, fornicando ali, esse sassarico todo. Aí ele diz, porque eu sou novo convertido. Aí você fala, tá bom, você aceitou Jesus agora? Não, tem 8 anos. Por quê? Não, meu irmão, tem que crescer, tem que avançar. Amém? Tem que avançar. E muitos de nós temos medo de tirar a chupeta do bebê, né? Porque o bebê faz um escândalo. Você tira a chupeta, parece a Terceira Guerra Mundial, meu irmão. Parece até que o Irã tá invadindo Israel. Né? E aquela gritaria toda. Né? Mas deixa chorar e faz igual minha mãe falava, abre o pulmão. Pode chorar. Amém, querido? Vou falar um negócio aqui, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, não se escandaliza, não. Você tem músculo no... Não vem pedir cesta básica, não, filho. Vem, não. É para cuidar de órfão e viúva. Se tu tem força, vai capinar um quintal, vai jogar uma bolinha no sinal, para cima, para baixo. Ah, não sei ainda, joga 2, meu irmão. Está com muita dificuldade, joga uma só, meu irmão, uma só. É impossível cair. Amém? Porque senão fica a igreja não ajuda. Mas quem disse que é para a igreja ajudar? Quem falou? Não é para ajudar. Se escandaliza não, meu irmão. E também essa não é a pregação, nós estamos falando de reino de Deus. Amém? Bota aí o versículo aí, filho. Está aí. Porque agora vemos por espelho, em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então, esse então é quando Jesus voltar, conhecerei como também sou conhecido. Aleluia! Querido, é tremendo, é ou não é isso? Então você deseja esse conhecimento? Há um dia sequer da sua vida que você não fica assim, meu Deus, eu quero conhecer Jesus. Eu quero vê-lo como Ele é. Como deve ser essa experiência maravilhosa, né? Então era exatamente assim que os antigos, que os
primitivos da igreja viviam, desejando esse reino ser estabelecido. E quanto mais nós nos submetermos, preste atenção, ao trabalhar do Espírito Santo em nós, mais nós vamos apressar a sua volta. Como diz Pedro, apresse a volta do Senhor. Né? Então, queridos, tudo isso é o reino em nós. Foi até um pouquinho mais do que eu esperava aqui, mas vale a pena. Então, para a gente entender o que não é o que é o reino, precisa entender primeiro o que não é o reino. O que não é o reino? O reino de Deus não é novo nascimento somente. Ah, eu nasci de novo. Ok, parabéns. Você foi justificado. Você saiu da morte para a vida. Glória a Deus. Amém, querido? O que falta agora para que o reino dos céus seja aberto? Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Olha o que Pedro vai dizer. Hoje nós vamos fazer só um resuminho, tá, irmãos? A ideia aqui é que você entenda essa realidade vindoura do reino, mas não perca, presta atenção, não perca a importância dessa realidade interior desse reino, que na minha humilde opinião é muito mais importante. Versículo 10, 2 Pedro 1, preste atenção. Portanto, irmãos, diga irmãos, eu te pergunto, essas pessoas já são de Jesus? Já nasceram de novo? Sim ou não? Já. Porque se não houvesse nascido de novo, não seriam chamados de irmãos. Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Agora preste atenção no versículo 11, porque esse versículo 11 está falando para irmãos. E vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitos acham que reino dos céus é sinônimo de aceitou Jesus, tá bom. Não, não é. Nós lemos aqui uma parábola de quantas virgens? 10. Quantas noivas? 10. Quantas tinham azeite? 10. Está vendo como que é bom já pregar para uma igreja madura? Antigamente, quando a gente fazia essa pergunta, quantas virgens? 10. Quantas noivas? 5. Não, a Bíblia diz que todas saíram para encontrar com o noivo. Quantas têm azeite? 5. Não, mas como que acendeu a lâmpada sem azeite? Elas não tinham muito azeite, mas elas tinham azeite. Então, Mateus 25 está falando de quê? Do mundo e da igreja? Não. Mateus 25 está falando que as 10 virgens é uma representatividade de quem? Da igreja. Não há mundo em Mateus 25. Mateus 25 está falando que 5... Irmão, o mundo não é virgem de jeito nenhum. Então está falando de virgem, de noiva e de alguém que tem azeite. O Espírito Santo. Uma obra do Espírito Santo. Recebeu a visita do Espírito Santo. Agora, se deixou formar, foi submissa, desejou, se prostrou, aceitou esse trabalhar do Espírito Santo, é outra coisa. Mas que recebeu a visita, recebeu. Olhe com clareza esse texto. E você vai ver que são 10 virgens, são 10 que têm azeite, são 10 que têm lâmpadas acesas, são 10 que dormiram, são 10 noivas. E a minha pergunta para você, por que 5 ficam de fora, no lugar de trevas e ranger de dente? Será que somente esse texto já não seria suficiente para a gente entender que quando Deus está falando de reino dos céus, Ele não está falando somente de nós termos nascido de novo? Amém, irmãos? O Senhor está dizendo, nascido de novo, ótimo, maravilhoso, mas agora você precisa crescer. Jesus falou para Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Mas dois versículos seguintes, um versículo seguinte, ele vai dizer o quê? Pula um e no outro. Quem não nascer da água e do Espírito, viu? Lava e unge-te. Não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o reino vindouro, o reino dos céus, é um reino essencialmente de sacerdotes. Aleluia! E meninos não podem ser sacerdotes. Embora sejam filhos, não podem ser sacerdotes. São nascidos na família? São, mas não cresceram ainda. Então nós abraçamos com muita alegria a carreira do crescimento, porque sabemos, repete comigo assim, querido, reino dos céus não é sinônimo de novo nascimento somente. Agora você vai dizer, é possível, pastor, que uma pessoa que verdadeiramente nasceu de novo não deseje crescer? Na minha opinião, não. Na minha opinião, se você nasceu de novo, se eu nasci de novo, nós vamos desejar ardentemente o crescimento. Amém? Então, por que existe muita gente dentro da igreja que nasceu de novo, entre aspas, e eu vou botar entre aspas, mas você vê que ele não liga para a santificação, ele não liga para crescimento, ele confia nessa graça maravilhosa, e eu pergunto, será que nasceu de novo de verdade? Ah, mas ele é membro de igreja. Ah, mas ele está na estatística do IBGE como evangélico. Ok. Mas talvez não esteja ainda inscrito no livro da vida, que é o que realmente importa. Amém, queridos? Então o reino de Deus não é sinônimo de novo nascimento. É necessário que esse novo nascimento, a cruz, nos dá o novo nascimento. Mas o Pentecostes, o Espírito em nós, faz com que a gente cresça. Aleluia! Gálatas capítulo 4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Amém? E porque Ele enviou o seu Filho, também enviou o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então esse Espírito do Filho que clama, Abba, Pai. Já vi muito pregador falando, Abba, Pai é paizinho, paizinho. Você acha que o Espírito Santo vem em nós para a gente ficar dizendo, paizinho, paizinho? Não. Abba, Pai é o quê? É maturidade. É dizer, é ser um filho maduro, é caminhar em direção a essa maturidade. É desejar essa maturidade. Então quem vai fazer essa obra de desejo de maturidade em nós é o Espírito Santo. Você quer ver um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo? Veja se ele caminha no caminho da maturidade. Se ele estiver caminhando no caminho da maturidade, ele está cheio do Espírito Santo. Não é pelos dons que nós vemos, irmãos. Os dons enganam. Amém? O que o reino de Deus não é? O reino de Deus não é um futuro somente sem realidade presente. Ah, eu vou sofrer, a vida é triste, meu Deus, a vida, ó azar, ó problema, que desgraça, mas um dia eu vou para o céu. Isso não é reino de Deus. Efésios 3,10 diz, agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus há de ser conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Romanos 5,17 diz que nós reinamos com Ele em vida. Amém, irmãos? Então que venham as enfermidades, nós vamos impor as mãos e os doentes vão ficar curados em nome de Jesus. Que venham as dificuldades, nós vamos enfrentá-las no nome de Jesus e vamos expulsar os demônios. Os discípulos de João Batista vão para Jesus ou para os discípulos e perguntam, é você mesmo ou manda esperar outro? E Jesus diz, vai lá e que os cegos estão vendo, os surdos ouvem, os paralíticos andam e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Então essas coisas são realidades da nossa vida, querido. A igreja não é para ficar andando coitadinha. Escuta uma coisa, tem muito coitadismo disfarçado de humildade, não tem nada de humildade. Tem irmão que, desculpa respirar o mesmo ar que você aqui, porque sabe, eu sou tão humilde, tão humilde, tão humilde. Pensa numa pessoa humilde, sou eu. Isso é soberba. Isso não é humildade. Humildade não é você se dizer pequeno. Humildade é você se dizer grande na força do Senhor. É você dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Então, querido, nós somos filhos. Amém, irmãos? Diga ao fraco, eu sou forte. Amém? Aleluia! Olha para o seu irmão aí, você acabou de descobrir por que ele vive sorrindo. Ele nunca está mal-humorado. Amém, querido? Ele não acorda de mau humor, ele não briga com os irmãos da igreja, ele não vive rabugento pelos cantos, não. Ele está sempre feliz, sempre, meu Deus! É por isso. É por isso, meu irmão, é porque você é forte em Deus. Amém? Então, o que não é reino dos céus? É esse negócio de, um dia eu vou para o céu. Um dia eu vou no céu, né? Um dia, mas por enquanto, sou pobre, 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 de marredeci. E quanto mais pobre, melhor. E quanto mais cansado. Irmão, está tudo bem, só misericórdia, pastor. Aí eu penso, essa pessoa está achando que eu vou achar ele espiritual só porque disse isso. Não é espiritual nada. A pessoa não sabe quem é em Deus, meu irmão. Né? Talvez seja uma pessoa com tremendos problemas na alma, meu Deus, que quer atrair a atenção toda para si. A minha você não vai ter, não. Se vier com essas carinhas de coisa triste, melhora essa cara, meu filho, você é filho de Deus. Vai no banheiro lá e lava lá com álcool em gel. Enche a cara de álcool em gel, né? E se não voltar rindo, eu vou riscar um fósforo ainda. Vamos ver o que vai acontecer com esse... Estou brincando, irmão, nunca vou fazer isso. Né? Mas para com esse negócio, essa carinha de gente triste não é reino dos céus, não. Reino dos céus é, irmão, nós temos o Jesus morando dentro de nós, aleluia, né? Bom dia, meu querido, Deus é bom, Deus é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Como é que você está? Meu irmão, estou feliz demais, o Espírito Santo habita em mim. Amém? Então deixa eu te dar uma dica aqui que é de graça. Se você fica aí cabisbaixo, sem direção, parece até uma música, né? Melhora essa cara. Dá um jeito nesse negócio, por quê? Porque ninguém aqui vai ter pena de você. Amém, queridos? Ainda bem que aqui não tem esse negócio, meu irmão. Aqui é só gente braba, violenta no espírito. Então o que o reino de Deus não é? Essa fracasso no presente com uma esperança falsa no futuro. Isso não é reino de Deus. E por fim, o que o reino de Deus também não é? Eu separei 3 coisas. Aí é o outro extremo, né? Tem o extremo do fracasso no presente. O homem é um negócio fantástico. O homem gosta dos extremos. O fracasso no presente e a esperança no futuro. Aí vem o outro e diz, é isso, meu irmão, não é isso. O que é? É a plenitude total no presente. Jesus não precisa nem voltar, nós vamos conquistar os 7 montes. Eu tenho uma raiva disso, meu irmão. Nós vamos conquistar. As riquezas dos bancos vai vir para a gente. Esses estádios aí, tudo que foi construído é tudo para a igreja. Porque nós... Para com isso. Para com isso. Isso na teologia chama dominionismo. Que prega o quê? Uma plenitude sem Jesus voltar. Mas a Bíblia diz que enquanto o perfeito não vier, tudo o que nós vivemos e profetizamos é em quê? É em parte. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, aí sim nós teremos essa plenitude. Amém, irmãos? Então, há pessoas que dizem que reino de Deus é essa plenitude sem a volta de Jesus. Eles chegam a dizer, a igreja vai restaurar tudo e aí Jesus volta. E usam um texto de Atos capítulo 3, versículo 20 a 21. Abre lá. Aleluia. E envie ele a Jesus Cristo que já antes foi pregado. Aliás, deixa eu ler o 19 primeiro. Atos 3, 19. Abre comigo aí. Já estamos terminando. Amém, queridos? Arrependei-vos. Olha o que o Pedro está pregando, né? Aquele grande sermão de Pedro, em Atos 3.
arrependei-vos, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. Olha que lindo. Versículo 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já antes foi pregado. Agora olha o 21. Convém que no céu ele permaneça, até que os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Presta atenção como alguns homens interpretam esse texto. Eles interpretam exatamente assim. Convém que o céu retenha até que tudo esteja restaurado. Vou repetir. Convém que o céu retenha até que tudo esteja restaurado. E a palavra restauração aqui é o grego apokatastasis, que é o quê? Restauração total, até o estágio antes da queda. Então as pessoas dizem o seguinte: Deus vai reter Jesus no céu, até que tudo seja restaurado, e aí quando tudo estiver restaurado, Jesus volta. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. E a gente não precisa nem do grego, a gente só precisa do português. Vamos ler de novo? E convém que no céu ele permaneça até os tempos da restauração de tudo. O que o Pedro está dizendo? Que quando chegar o tempo em que Deus vai finalmente restaurar tudo, vamos dizer assim, carimbar tudo, o que vai acontecer? Ele vai voltar. Então quem é que vai restaurar todas as coisas? Diga comigo, a volta do Senhor. Então se criou uma doutrina em que, pasme você, já existem pessoas dizendo que Jesus não voltará. Se você está em dúvida, vai para a internet e pesquisa. E que Jesus já voltou. E você diz, como? Não, a volta dele foi no Espírito. Mas e como a gente faz com aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens? Não sei. Como a gente faz com Zacarias que diz que ele vai pisar no Monte das Oliveiras? Não, também não sei. Como faz com Malaquias que diz que para nós que aguardamos o Senhor nascerá o... Não, também não sei. E aí, porque Jesus já voltou e porque o reino já está plenamente estabelecido, e quando a gente olha para o lado, você vê o reino estabelecido? Não, a gente vê os vírus, a gente vê as confusões, as guerras, e aí a gente diz assim, mas por que tudo não está estabelecido e restaurado? Porque a igreja ainda não entendeu, e ainda não tem fé, você precisa ter fé. E isso é maravilhoso, para dizer o contrário, por quê? Porque se nós cremos que o reino já é, e que Jesus não precisa voltar para que essa plenitude seja realizada, aí sim me dá autoridade para dizer que todo o dinheiro dessa terra tem que ser meu, como igreja. Então nós estamos pregando aqui dizendo, a riqueza das nações tem que ser nossa, da igreja. E aí faz um sentido, por quê? Porque na cabeça dele Jesus não vai voltar. Ou só vai voltar quando tudo estiver restaurado. E quem é que vai restaurar tudo? A igreja, que é o corpo de Cristo. Quantos estão entendendo isso, irmãos? O que o reino de Deus não é? A gente precisa entender. Bem, eu quero terminar dizendo que nós vamos falar sobre a volta do Senhor, amém, irmãos? Porque nós entendemos que esse reino é uma realidade em nós, mas nós aguardamos a sua volta. Nas palavras de Paulo ao seu filho Timóteo, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Como é importante a igreja amar a vinda do Senhor. E finalmente, meu irmão, nosso corpo será glorificado. Amém? E finalmente a salvação estará completa. Nas palavras de Pedro,
a salvação de todo o nosso ser. O reino de Deus manifestado na face dessa terra. Aleluia! Nas palavras de Efésios 1, 9 e 10, todas as coisas no céu e na terra convergidos em Cristo. Convergido ali é anakéfala omai. Tudo colocado debaixo de um único cabeça. Aleluia. Um reino de sacerdotes. Bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição, porque serão sacerdotes de Deus. Amém? E reinarão com eles sobre essa terra. Então nós precisamos desejar isso. E essa segunda vinda serão as 3 outras festas, né? Trombeta, dia da expiação e tabernáculo. O que é o tabernáculo? Por que Deus estabeleceu a festa de tabernáculo? Para que você e eu, como povo de Deus, lembrasse o quê? Que nós fomos escravos no Egito e atravessamos uma era inteira de peregrinação, habitando em tendas, não fixando residência nessa era, não amando as coisas do mundo, não firmando colunas profundas, não, habitando em tendas, nos movendo conforme a nuvem move, sendo dirigidos pela autoridade, pela liderança do Espírito Santo. Não na hora que nós queremos, mas quando Ele quer. Onde está a sua vontade, meu irmão? Você perdeu a sua vontade. Ah, eu tenho livre-arbítrio. Se você tem livre-arbítrio, você não nasceu de novo. Porque quando você nasce de novo, você perde tudo que você tinha de livre-arbítrio. Amém? Porque os que são filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito de Deus. O que você quer? Eu só quero o que Deus quiser para mim. O que você deseja? Eu só desejo o que o Espírito Santo em mim desejar. Amém, irmão? Nós vamos estudar um pouco mais sobre isso, mas eu queria que você ficasse de pé nessa noite para a gente orar. Para que esse reino dos céus fosse realidade na nossa vida e a gente pudesse ser achado como noivas prudentes. Amém, querido? Aleluia. Como é que está a sua vasilha de azeite? Ah, amanhã eu pego mais. Ainda vai dar tempo. Ainda vai dar tempo. Deixa eu correr aqui atrás de algumas coisas, deixa eu atrás do meu sucesso aqui. Eu entendo, pastor, eu entendo. Essa palavra é de verdade mesmo. Tanto versículo que você mostrou, não tem como eu dizer que não é verdade isso. Mas a minha questão é a seguinte, também não precisa correr tanto, né? Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Existem as noivas prudentes. Existem as noivas imprudentes. Amém? Existem aqueles que o Senhor vai levantar no último tempo para preparar o caminho do Senhor. Quem são eles? Eles fazem parte da noiva prudente. Mas de alguma forma o Senhor vai, como tinha os filhos de Sacar, que conheciam a ciência dos tempos. 200 homens que entendiam o mover de Deus e alertava Davi para que Davi pudesse tomar os passos. Deus está levantando nesse tempo, aliás, não só nesse tempo, mas em todos os tempos, né, que houve antes de nós. Eu creio que em cada geração o Senhor levanta esse tipo de gente. Que tipo de gente é esse? Aqueles que abrem a boca e dizem, aí vem o noivo. Você diz, que mensagem é essa? Aí vem o noivo. E domingo, que mensagem eles pregam? Aí vem o noivo. E na outra terça-feira, aí vem o noivo. Eles só sabem falar isso, porque eles foram chamados para falar só isso. Não chamem essas pessoas para pregar sobre prosperidade, campanha de vitória, porque eles não vão pregar. Se você der o microfone para eles, sabe o que eles vão falar? O noivo está vindo. O noivo está vindo. Ele vem. Yeshua vem. Yeshua vem. E é esse grito que tem acordado, não só os insensatos, mas toda a igreja. Porque você viu muito bem
bem que as sensatas também dormiram. Então o problema não é dormir, meu irmão, o problema é não acordar. Eu também um dia estava dormindo, Deus chamou e eu acordei. Mas sabe quando a gente gosta mais da cama do que da responsabilidade? Quando a gente gosta mais do conforto e aperta a sonequinha lá e diz, daqui a pouco toca de novo, geralmente perde a hora. E as noivas imprudentes perderam a hora. Eu não sei, talvez você não esteja nem sendo chamado para ser noiva imprudente, para noiva prudente. Talvez você esteja sendo chamado para ser um filho de sacada, para ser um profeta para essa geração. Por isso que às vezes você ouve coisas duras que na verdade não fazem muito efeito para você, porque a sua vida já está em paz, mas te ferramenta, te capacita para que você seja alguém que vai a partir de agora dizer, cara, aí vem o noivo. Acorda, meu irmão, aí vem o noivo. A hora de perdoar é agora. A hora de consertar a vida é agora. A hora de voltar para Jesus é agora. A hora de acertar a sua vida é agora. Ah, mas depois eu faço, depois eu faço. E essas mulheres foram comprar azeite tarde demais. O problema delas não foi não crer na mensagem. O problema delas foi não conhecer o tempo da mensagem. E a porta se fechou. E elas disseram, Senhor, Senhor, abre-nos. De certa forma, elas são servas, porque elas chamaram de Senhor. Mas elas nunca serão esposas, porque não entenderam os tempos. Vai lá, você quer tem muita parábola do reino, meu irmão. Poderia ficar aqui a noite toda dizendo. Vai lá, chama a minha casa. Ah, eu comprei uma junta de boi. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, depois eu faço. Depois o dono da festa disse, vai, chama os piores da rua, porque a minha casa não ficará vazia de jeito nenhum. Deus vai cumprir o propósito, meu irmão. Aquele dia e a hora, ninguém sabe, só o Pai. Então, meu irmão, Deus, Ele vem, aleluia. Será que eu vou estar apto a entrar nesse reino? Será que esse reino será amplamente aberto para mim? Depende. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo. Mas as imprudentes também tinham. O problema é que elas tinham pouco. O problema é que elas não estavam cheias do Espírito. Talvez na representação atual seja uma igreja que ainda se preocupa muito com as coisas do mundo, que ainda perde muito tempo com coisas desse mundo, que ainda ama as coisas do mundo. E Jesus está dizendo o quê? O reino vem. Aleluia. 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 Feche seus olhos, vamos orar. Amém? Diga para Ele, eu desejo a tua vida, Jesus.